ao vivo. Aí entrou. Bom, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Peço desculpas pela demora um pouco. Eu sou Sérgio Gustavo. Esse é o programa Alta Frequência que vai ao ar todas as sextas-feiras pela rádio Amor e Vida. Quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando nesse momento ao ar, que estão assistindo ao nosso programa. Sejam muito bem-vindas. E gostaria, antes de começar o programa, de fazer o merchan, de falar sobre a Tatiana Neves, que ela é massoterapeuta, fisioterapeuta, ela que é uma das nossas patrocinadoras do programa. Ela atende pelo endereço na rua São Vicente de Paulo, número 205, na cidade de Araucária. Quem quiser marcar uma massagem com ela, pode ligar no telefone dela, que é o 41 95 45 93 45, certo? Ela é uma pessoa da minha confiança, é uma pessoa que ela atende muito bem na cidade de Araucária, tem uma clínica muito boa, onde ela faz a massagem com um amplo espaço, com muita atenção, com muito carinho, então recomendo para vocês, certo? Sem mais demoras, eu gostaria de apresentar para vocês a minha convidada dessa sexta-feira, que é a Célia. Célia, boa tarde, tudo bem? Como você está? Boa tarde, Sérgio. Obrigada pelo convite, primeiramente. Uma boa tarde a todos que estão ouvindo, que estão participando desse momento. E é um prazer muito grande. E é minha primeira entrevista na vida, tá? Pode ficar tranquila, porque, como eu sempre costumo fazer com todos os convidados que vêm aqui, a gente tem uma conversa, um bate-papo, na verdade. O nosso convidada também, eles falam um pouco da sua vida, da sua experiência, de tudo que viveu, Sim, de tudo que compartilhou, família, filhos. Então eu dou total, mas total mesmo liberdade para você poder falar. Sim. Você é uma pessoa que eu li a sua biografia, tem muito conhecimento, é uma pessoa muito, assim, além de vivida, estudada nas coisas, então a gente vai poder trocar, assim, um bate-papo bem legal. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua experiência, daquilo que você fez ao longo da sua vida. Olha, fique à vontade. Tá, obrigada, Sérgio. Então, eu não vou me alongar muito na minha jornada, mas eu acho importante comentar sobre ela, para ver que sempre tem um jeito, sim, de conseguir as suas metas, os seus objetivos na vida. Eu fui uma menina que foi alfabetizada aos 5 anos, às 7 eu lia Machado de Assis, mas nesse meio todo, minha mãe me tirou da escola no ginásio. Então, eu só pude voltar ao ensino médio depois de casada. Mesmo assim, foi uma luta muito grande, eu fazia trabalhos acadêmicos para poder ir para a aula. Então, foi uma vida de muita luta. Quando eu consegui o meu sonho de juventude, de adolescente, que é o direito, que é uma coisa que eu amo de paixão, eu consegui no meio de uma depressão muito grave. Eu fiquei 12 anos em depressão. E um dia eu conversei comigo mesma e pensei, não, podem ter me colocado nessa situação, mas eu decido, eu escolho como tratar a situação. Então, eu vou reagir. Entrei na página do Enem, fiz a inscrição. Na época, eu não tinha nem óculos. Eu era empregada federal, eu perdi o emprego federal por conta da depressão. Foi com esse emprego que eu criei meus filhos. Fui mãe solo, né? Que o pai foi embora de casa. Como acontece com muitas mães solo por aí. E eu resolvi fazer o Enem. E fui lá sem óculos, levei uma lupa que eu tinha de estimação. Ouvi risos, lógico, mas eu fiz a prova. E para minha alegria, eu tirei 800 na nota, principalmente em redação e no geral também.
Então, eu pude aderir ao ProUni, que veio assim para ajudar muito as pessoas que não têm condições de estudar, de pagar uma faculdade. Eu nunca tentei fazer direito na UFPR, que seria um sonho, mas eu estou tentando agora uma vaga de mestrado na UFPR. Então, quando eu conquistei a bolsa do ProUni e eu soube que ela seria integral devido à minha nota, foi assim um marco muito grande na minha vida. Um marco muito grande mesmo. E eu fiz lá os 5 anos de graduação, me graduei dia 8 agora de abril, faz 2 anos que eu colei grau. Então, eu sou uma bacharel em Direito. Me graduei aos 54 anos, para mostrar que nunca é tarde, mesmo que teu sonho seja lá da adolescência. E sou pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal e outros temas também. E o direito de família é uma coisa que eu sinto vontade de falar para ajudar pelas próprias experiências pessoais que eu e minha família tivemos, eu e meus filhos. E eu trabalhei 2 anos no núcleo de prática jurídica da Faculdade de Santa Cruz. E ali eu pude ver realmente que eu não era única, que a situação era muito mais grave, muito mais puxada do que a gente pensa. E às vezes uma simples orientação, você atender uma pessoa com acolhimento, com técnica, e você saber como seguir, em dias você resolve um divórcio de uma pessoa que está sofrendo por causa desse divórcio, alimentos para os filhos, que é uma coisa muito importante, alimentos para tipo divórcio grisalho, que é uma coisa quando o casamento é muito longo e a mulher ficou ali a vida toda cuidando da família e de repente um belo dia o marido quer o divórcio. Como que ela vai se restabelecer na sociedade sem uma ajuda mínima? Isso depois com certa idade já. Então ali eu pude vivenciar mais do que já vivenciei pessoalmente o que acontece realmente no Brasil. E ali eu pude ajudar muitas pessoas, lógico, com o apoio da minha professora, que eu era apenas uma estudante, mas eu consegui fazer muita coisa nos 2 anos e meio. Então, eu amo o direito criminal, mas a parte do direito de família, direito de TEA, que são os autistas, é uma paixão muito grande. Essa eu vou querer trabalhar, assim, paralelo, mas com muito afinco, porque eu sinto que eu devo devolver isso à sociedade pelo estudo que eu tive gratuito. Foi mérito meu conseguir, mas se não existisse o programa do estudo dessa forma, eu não teria conseguido. E agora, depois de muito tempo, de 2 anos formada e fazendo as pós e tudo mais, extensões, eu optei por fazer psicanálise, que é uma coisa que também passei muito perrengue com isso. E então eu decidi que além de me ajudar a entender, lá desde Freud, Lacan, Winnicott, Jung, eu posso ajudar outras pessoas, que eu tenho essa parte da escuta muito intrínseca em mim, entendeu? Eu gosto de ouvir, e já que eu tinha esse dom para fazer isso aleatoriamente, então eu decidi estudar sobre. E estou estudando, em fevereiro eu me formo. Então, a minha ideia é um lugar de escuta online, paralelo ao direito, mas que eu vou me dedicar tanto quanto, porque eu não encontrei a terapia preço social como eu preciso ainda, né? Eu não encontro muito esse tipo de coisa, esse serviço à disposição das pessoas. Então, a minha intenção é essa, é a ajuda à escuta, é um lugar que a pessoa se sinta confortável, mesmo sendo online, com uma pessoa que passou por muita coisa, que tem empatia ao assunto. E voltando lá para o direito, o TEA, que é o autismo,
esse será a minha parte do direito que eu não irei cobrar. E esse será uma missão de vida. Porque os autistas sofrem muito no Brasil com a não aplicação das leis. Temos leis, mas não são efetivamente executadas, não são obedecidas as leis. Então, isso será uma coisa pro bono. Eu vou trabalhar com os autistas gratuitamente. E também falando um pouquinho do pro bono, eu também sou terapeuta reikiana. É nível 1 e nível 2. O 3 ainda eu vou fazer esse ano. Então, eu faço reiki à distância, ou posso ir até a pessoa, ou posso ir no hospital, seja onde for. A terapia reikiana, o SUS reconhece ela desde 2017, então ela é uma terapia alternativa, não mistura religião nenhuma com a aplicação da terapia. Essa é uma missão gratuita também. Sou mãe de 2 filhos, avó de 3 netos maravilhosos, mãe de 5 pets, 2 idosinhos e 3 resgatados. Adoro escrever, voltei a escrever. Eu tenho 3 artigos publicados científicos e voltei com tudo para a escrita dos artigos científicos e das crônicas literárias também, mas sempre baseada dentro do assunto do direito da psicanálise. Você me chamou a atenção, aliás, tudo que você passou da sua experiência de vida, do fato de você ter conseguido se formar. Sim. Mas você trouxe assim uma coisa que realmente para muitas pessoas é uma inspiração de dizer que nunca é tarde para conseguir realizar os sonhos. Isso é uma coisa que eu também vejo assim que é uma coisa importante. Na verdade, as pessoas não devem desistir dos seus caminhos, daquilo que elas têm guardado para sua vida, de conseguir conquistar algo. Estudo, casa, nunca é tarde para nada na vida, sabe? Sim. A gente tem realmente que lutar com afinco e acreditar no que a gente está sonhando. Uma coisa que você me passou, que uma das coisas também que me chamou a atenção foi o fato de, muito nova, você ler Machado de Assis. Porque Machado de Assis, eu também gosto muito de literatura. Um dos meus primeiros livros da infância foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Também. Foi um livro que abriu portas, e é um dos livros que a minha filha mais gosta de ler também, é Machado de Assis. É uma coisa assim que a gente tem assim essa coisa assim muito muito próxima um dos dois. Mas eu queria que você me falasse sobre um lado negro, sobre a depressão. A pergunta que eu tenho para te fazer é: o que a depressão te trouxe e como você conseguiu achar forças para você sair desse lado negro, desse limbo, digamos assim, e conseguiu prosseguir na tua vida, conseguindo tudo que você conseguiu até hoje? Olha, Sérgio, a depressão surgiu num momento... Eu tive um luto muito forte de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi meu pai, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu não tenho essa coisa assim grave de enfrentar o luto. Eu enfrento, tem dias que são muito doídos, até hoje já faz 15 anos do desencarne do meu pai, e tem dias que a saudade, claro, vem, aí você escreve, você vê uma foto, mas eu encaro o luto de maneira diferente. Eu acho que cada religião tem um jeito de te auxiliar. Até os próprios ateus têm o seu jeito de buscar a maneira de ter o conflito do luto. Só que no momento do luto, foi no mesmo momento que eu tive uma experiência trágica com meu filho. Trágica no sentido de que eu já havia alguns problemas com ele, e ele entrou pro lado criminal da história.
passou a ser uma pessoa de importância no lado criminal. Ali eu desandei. Ali eu fiquei entre tratamento, de 62 quilos eu fui para 142, tomando remédio sem parar. Minha filha Anne, que foi uma mãe, que nem um filho deve ser mãe da mãe dela. Isso é uma carga que hoje eu entendo, quando ela diz, ela estou cansada, eu perdi minha juventude cuidando de você. Hoje eu entendo a dor dela. Não foi o que ela perdeu, talvez foi de ver que foram muitos anos de luta para eu conseguir me libertar daquilo. Foi nisso, no meio disso, que eu entrei na depressão, fui mandada embora pelos Correios, eu era empregada federal, concursada. O sindicato estava me dando todo o apoio, mas nunca saiu ação nenhuma daquele escritório. Nunca houve ação nenhuma. Quando eu dei conta, quando eu acordei do trânsito da depressão, não existia ação nenhuma. E hoje a gente tem 5 anos para poder resolver a reintegração, qualquer coisa que seja relacionado ao mundo trabalhista. Na época era 2 anos. Em 2013 eu fui demitida por abandono de trabalho, porque a empresa se recusava a aceitar atestados que minha filha enviasse. Aí foi que eu descobri que não tinha ação nenhuma, etc. E de lá eu pensei, bom, eu estou sozinha, eu tenho que continuar ajudando meus filhos. Agora eu tenho neto, uma hora eu vou ter netos, então eu preciso sair desse looping da depressão. E sempre gostei de estudar Freud, Lacan. Freud é um pouco duro e tudo mais, mas é o pai da psicanálise. Bastante duro, por sinal. Sim. Eu conheci recentemente Firenze, que é um psicanalista que foi muito rejeitado na época, quando num congresso que estava Freud, que era seu amigo particular íntimo, quando Firenze falou sobre que crianças eram estupradas, sim, que elas eram vítimas, sim, o congresso todo se revoltou contra Firenze. Tanto que as obras de Firenze foram apagadas da história. E aos poucos está se reconstruindo, se colocando de volta na história as obras de Firenze. Então, Firenze trata muito lá do abuso sexual, dos maus tratos, abuso psicológico. Então, esse é um autor que me agrada muito. Mas é lógico que todos eles têm uma doutrina, né? Seguem uma maneira de tratar cada problema. E eu estou me dedicando ao máximo para isso. Então, foi aí que, no meio dessa depressão, que eu fui lá e busquei o Enem. Fazia anos que eu não estudava, anos mesmo. Falei, não, eu vou fazer inscrição e seja o que Deus quiser. E, para minha sorte, estudei ali uns dias, mas aquilo tudo que eu tinha na cabeça ainda estava ali latente, pedindo para sair para fora. E eu fui e fiz a prova com uma lupa. Num monte de gente jovem. Quando eu consegui a bolsa, eu entrei na faculdade, eu tinha mais 2 pessoas mais velhas, no caso. O restante era tudo ali 17, 18, mas nunca tive problema nenhum de etarismo na faculdade. Eu tenho esse problema, por incrível que pareça, no mundo do direito. Eu até agora não consigo um emprego. Cada entrevista que eu vou, após fazer a entrevista, eu escuto, estamos em busca de jovens talentos. Não é o jovem talento na questão do que esse advogado novo, que eu ainda não sou advogado, espero ser a partir de maio, tem para oferecer, tem diferente. Não, eles querem gente jovem.
E eu tô aqui para mostrar que eu vou, mais uma vez, bater esse ciclo aí, vou encerrar esse ciclo e vou abrir as portas para quem, sim, só pôde estudar após muito esforço, após criar seus filhos, após muitos traumas. E a depressão foi uma coisa que me ensinou muito, me ensina até hoje, porque a depressão, as pessoas dizem que ela tende a se curar. Ela cura, mas às vezes lá na frente você tem um novo gatilho e você cai numa armadilha de novo. Então a importância da psicanálise, da terapia, é para você estar preparado, se conhecer. Né? Porque a psicanálise é escuta. Não entendi. É escuta. Não, é porque agora que você falou uma coisa, eu vou compartilhar até um pouco da minha vida com você nesse ponto. Sim. Quando a empresa, você falou, empresas procuram gente jovem. Gente jovem. Eu trabalho em uma empresa, mas vou deixar claro, não vou falar o nome aqui, não vou expor a empresa que eu trabalho nem nada. Quando eu fiz o treinamento para entrar na empresa que eu estou hoje atualmente, eu fiz um treinamento com 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, só tinha eu de homem. E o resto, todas eram mulheres. Mulheres, na verdade, eram meninas entre 16, 17 e 18 anos. Sim. E quando eu entrei, eu pensei, meu Deus, eu tô com um monte de gente jovem aqui. Era só 3 ou 4 pessoas que tinham entre 40, 30... 35 anos, eu era um dos mais velhos, porque eu vou fazer 48 esse ano, e eu pensei, meu Deus, onde eu vim parar? E agora? E no fundo, começou a me dar aquele desespero, as mãos tremendo, comecei a suar, não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, e eu tô em processo assim que eu não sei se eu não sei se eu saio, eu não sei se continuo, porque a gente vê que hoje em dia no mercado de trabalho, pelo menos a meu ponto de visão, está muito difícil. As empresas costumam contratar aquilo que você agora enfatizou, jovens talentos, pessoas entre 16, 17, 18, no máximo os seus 24, 25 anos, que ainda tem o chamado lenha para queimar, tem muita coisa a oferecer, e aqueles que têm mais de 40 anos, que é o meu caso, a gente fica meio... Se a gente não tiver um diploma, se a gente não tiver conhecimento, um estudo, a gente tá realmente perdido, porque a nova geração, essa geração que está vindo aí, apesar que é uma geração que ainda é uma geração muito fraca, não todos, mas a maioria da geração é muito fraca de conhecimento, é muito fraca de leitura, muito fraca de conhecimento musical, muito fraca de conhecimento artístico, e eu vejo desse ponto de vista, sabe? Então, é difícil mesmo, aquilo que você comentou, a gente tem que entrar com afinco, em outras palavras, com a faca nos dentes e lutar pelo que a gente sonha, pelo que a gente acredita, porque senão a gente vai ser uma geração que vai ser esquecida. Sim, e você sabe que eu enfrentei até um caso que eu fiquei muito chateada. Um ex-colega de faculdade, não vou citar o nome, é um advogado que está em ascensão, ele se formou antes de mim, ele está muito bem, e sempre tem vaga no escritório dele. E todas as vezes lá diz, gênero feminino, masculino. Então, você veja, uma pessoa que estudou ali comigo, que viu que ele também não tinha, às vezes, o dinheiro para aquele café num dia de frio, que ele trabalhou com muito afinco de motoboy para manter a família e manter, ele pagava a faculdade, ele não era ProUni como eu. Quando conquistou a B dele, ele mudou o jeito de pensar. Então, eu acho assim, se você tem um ideal, se você tem uma vontade de você fazer o que você deseja realmente, não interessa direito, medicina, seja lá o que for, se você quer ser técnico em alguma coisa, eu conheço pessoas que não sabiam escrever,
elas fizeram aos pouquinhos o nome, começaram com letras, são técnicas de enfermagem maravilhosas no Hospital do Rossio, maravilhosas mesmo, com o mínimo de estudo e com muito esforço. Então, não importa se você é graduada, bacharel em alguma coisa, importa é o que você traz com você, o teu saber ninguém tira. Aliás, hoje eu falo que o Alzheimer tira, né? O Alzheimer e a demência tiram, mas ninguém mais vai tirar de você. Ninguém mais. Então, quando me defrontei com esse amigo, que ele me chamou de colega e não amiga, ele falou, olha, a gente não trabalha com mulheres. Mulheres aqui não têm vez porque engravidam, porque tem crises de ansiedade, como se homem não tivesse, por vários motivos, a gente não contrata mulheres. Então, eu fiquei muito chateada, muito chateada. Além do etarismo, o estado de gênero ser uma fonte, uma barra para você trabalhar com homens, sendo que eu conheço advogadas maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Então, eu acho até que a mulher, tem muitos homens que têm essa empatia, esse feeling de se colocar no lugar do outro, mas você sabe que onde tem mulher sempre tem um vasinho de flor, tem uma história para contar, tem um cafezinho, tem uma coisa diferente. Mulher tem uma coisa diferente, assim. Mas tem muitos homens assim também. E eu acho muito bacana você falar da tua parte, da tua vida, porque é realmente isso. A gente se depara com gente de 20 anos sendo supervisores, coordenadores, com ensino médio lá, ou porque até tem conhecimento, não sei de onde tem, mas talvez tenha, né? Talvez seja também aquela questão do QI, né? Que a gente chama de quem indique. Pois é, o QI é bem importante, né? Mas também eu vejo assim uma situação de mulheres que se expõem demais, entendeu? Eu ainda bato, eu sou uma feminista, mas eu vejo assim, não é por isso que por eu ser feminista, que eu preciso mostrar meus peitos para dizer, olha, eu posso fazer isso, entendeu? Eu acho que não custa nada você se colocar está no ambiente masculino, vamos colocar uma roupa mais adequada, vamos evitar problemas que possam vir, porque, além de tudo, o feminicídio é uma coisa gritante, gritante, gritante. Enquanto a gente está falando aqui, tem alguém morrendo, tem alguma mulher morrendo, tem uma criança sendo abusada. Então, por enquanto, a gente deve se preservar um pouco mais para a gente conseguir diminuir essa estatística, né? A Sim. mulher pode vestir o que quer, pode vestir o que quer, pode ser o que ela quer e estar onde ela quer. Mas eu acho que a gente deve se conter um pouquinho para poder lutar contra essa barreira masculina de pessoas que são do mal mesmo, porque um feminicida, um estuprador, não tem desculpa para ele, não tem desculpa. Se o cara faz uma vez, ele vai fazer outras e outras e outras. E é isso que no direito criminal, por opção, eu jamais vou defender. Eu tenho a minha ética particular. Todo mundo tem direito à defesa. Mas para mim, como mulher, como lutadora, como uma combatente dos direitos femininos e tudo mais, não só dos femininos, eu sou uma feminista, mas tipo assim, eu sei a situação de um pai solo, eu sei que não é só as mulheres, mas a gente tem uma situação esmagadora de mulheres. Então, claro, tem exceções, tem os homens que batalham, tem a questão dos héteros, os pais héteros que não querem filhos e largam por aí, abandonam, e os homossexuais vêm e adotam essas crianças. Então, isso é uma coisa que eu acho maravilhosa, linda. Família, o direito de família hoje está muito evoluído, não na lei em si, que a lei, o último Código Civil foi de 2020, teve umas alterações aí e tudo mais,
mesmo assim ele não está adequado como deveria. Porque família é aquilo que a gente forma, que a gente tem amor. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, 3 pessoas. Claro que a religião não aceita, mas eu acho que se a pessoa está feliz, se crianças principalmente estão felizes naquele meio ali, para mim é o que importa. Então eu sou sim uma pessoa espiritualizada, mas eu penso muito lá na frente e vejo situações assim. Famílias são laços que a gente cria. Não precisa ser sanguíneo. Eu, por exemplo, não tenho vínculo nenhum com meus irmãos mais, após a morte do meu pai, nem com meus sobrinhos, meus tios, ninguém. É eu, minha filha, meu filho, meus netos, meu genro, meu marido. Então, a família é quem a gente constrói. É, por exemplo, a pessoa que me fez chegar até você, Luciana Malon. Uma pessoa que eu admiro demais. Eu admiro tanto essa mulher, é uma mulher maravilhosa, que ela merecia muitas chances de estar num lugar de destaque, como escritora, como cuidar dos pais que ela faz, ela anulou a vida para cuidar dos pais, e ajuda todo mundo assim como ela pode, né? Estando no meio de artes, da dança, da escrita, da música. Música é uma coisa que eu amo muito também, não entendo nada de aparelhos musicais, nem de tom de sinfonia, mas a música, ela tá dentro do meu ser também. Tipo, eu só estudo com música, eu não consigo ficar no silêncio para estudar. Eu preciso da música. E até antes da entrevista, eu fui tomar um banho e falei, eu não vou ficar ansiosa. Não vou fazer alarde, não vou fazer nada. Eu vou escutar uma música que eu conhecia só um refrão. Estou de volta para mim. E eu ouvi a música inteira. E por incrível que pareça, ela se adequa a cada pedaço da minha vida. Então eu fiquei pensando, nossa, uma música fez isso comigo. Meu marido perguntou, você está ansiosa? Eu falei, não. Eu falei, quando eu trabalho, eu não estou ansiosa. Ele, mas não é trabalho, é uma entrevista. Eu falei, mas eu encaro como se fosse para as pessoas sentirem que vai ter uma advogada que tem empatia pelo próximo, que não vai usar só a lei e pensar nos honorários, quanto eu vou ganhar com isso. Não, eles vão ter uma advogada que a pessoa pode ligar 24 horas no meio da noite, que eu vou sair correndo para atender. Os autistas vão ter o direito de ter uma advogada pro bono gratuita. E na psicanálise a mesma coisa. Que a minha terapia online, as sessões online da psicanálise, alguém vai encontrar com preço social, que os psicólogos, psicanalistas famosos não gostam que fale do preço social, né? Que é mais fácil você cobrar R$500 de uma pessoa por semana do que você cobrar 50, 60. Então, essa geração de psicanalistas que surgiu, essa escola que eu faço, ela é de 2010, não é desses professores midiáticos que surgem aí no TikTok, na internet, e formam turmas aí, saem e viram um psicanalista do nada ali. Não. É estudar realmente, é muita escuta, é autoanálise principalmente, porque você vai ouvir traumas muito profundos. E às vezes até para você chegar num trauma, para aquela pessoa te dizer por que ela tem depressão, por que ela tem ansiedade, por que ela tem transtorno de pânico. Às vezes ela vai falar na primeira sessão, às vezes ela vai falar 20, 30 sessões após isso. É quando ela se sentir acolhida, realmente que ela vai falar. E às vezes é por traumas tão antigos que ela nem sabe por que ela está assim. Então, por isso que eu quero trazer essa... Quero não, já sou assim, né? Eu trago a escuta sem o julgamento, é óbvio, porque psicanalista, advogado, não tem que julgar ninguém. Escuta, deixa a pessoa falar tudo o que precisa, tentar
indicar ela um caminho quando for perguntado, dar opinião somente quando foi perguntado, e sem julgamento algum. E quando a gente sai dali daquela sessão, a gente tem que fazer a terapia, porque a gente não pode carregar a dor de todo mundo. E isso é das pessoas que têm muita empatia, tem o dom de trazer, puxar as dores para si. E não pode. Você tem a dor da pessoa, você tem a empatia, você vai ajudá-la, mas você também tem que ter a sua barreira de proteção, você tem que se cuidar. Então, o analista precisa, sim, de terapia semanal para poder tratar das outras pessoas. E te digo, você deveria ficar assim nessa empresa. Deveria? Se você é feliz nela, né? Isso eu acho que é uma conversa para depois. Porque, assim, falando um pouco, a gente começou a falar sobre sonhos, sobre realizações. Teve um fator que, assim, eu sou um cara, eu sou pai solo, sabe? Mas a maioria, quem me conhece sabe, eu sou pai solo. Eu criei a minha filha com a ajuda da minha família. Eu só tenho meu pai, minha irmã, meu irmão. Minha filha já é uma adolescente, ela fez 16 anos esse mês. E eu crio ela, sim, porque eu penso muito nela, sabe? Eu penso muito na realização que ela vai ter daqui a alguns anos. Eu tento incentivar ela a crescer, a estudar, a ler, e se envolver com música, aquilo que ela gosta, aquilo que ela faz de melhor. Eu tento fazer o possível, porque eu não tenho a presença da mãe dela. A mãe dela se separou, a única coisa que eu sei é que ela paga pensão e não visita, sempre sumiu. Mas mesmo assim, eu sou um maior defensor da causa das mulheres. Sim. A Maricruz, que é uma pessoa que me deu a confiança de estar à frente desse programa, tanto que o Alta Frequência já está indo para o seu 5º ano que está no ar. Que maravilha, parabéns. Obrigado. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, o lugar da mulher não é somente aonde ela deve estar, onde ela quer, mas o lugar da mulher é alcançar, sim, e estar no ambiente onde os homens estão, seja advocacia, seja na medicina, seja aonde for. E eu confesso para você, eu fiquei bastante assim, com o pé atrás com esse seu colega advogado que falou que aqui não... Eu também fiquei assim, imagine. Como se o homem não tivesse ansiedade, como se o homem não tivesse problemas de síndrome do pânico, como se o homem não tivesse transtorno bipolar, quer dizer, o homem não é imbatível. Homem, eu costumo falar isso, homem também chora. Não é só a mulher que chora. O homem também chora. E chora bastante. Pode ser escondido, pode ser à mostra, não interessa, ele chora. Homem sente, mulher sente, porque só somos seres humanos. E uma outra coisa que você estava falando, que é uma coisa que até estava comentando com a minha filha essa semana. Ela estava falando, pai, por que o homem pega, ele bate na mulher, ele faz tantas atrocidades, a polícia vai, prende e ele é solto? Por quê? Aí eu falei para ela, infelizmente, filha, no Brasil, algumas leis, elas são falhas, sabe? Algumas leis, tipo, é só ali no papel, sabe? Tá ali no papel. Tipo, é uma coisa, mas na hora de se executar, infelizmente, é outra. Então, ainda é falho nesse... Tipo, o cara tem que sair da cadeia, ele tem que voltar, tem que matar a mulher para a polícia ver que o cara realmente é culpado, o cara tem que ser preso e tem que ser condenado a uma prisão perpétua. Mas porque lá na frente ele já não passa... Tipo, eu vi um programa até na TV essa semana que estava passando sobre isso, que faziam entrevistas com homens que praticaram abuso contra as suas companheiras, e alguns, tipo, eu peguei assim, era a mesma desculpa. Porque eu saí com os meus amigos, eu fui pro bar, eu bebi um pouco, quando eu voltei para casa, ela começou a falar, ela começou a alterar a voz comigo, eu fui lá e bati nela.
é sempre a mesma desculpa, a bebida, Sempre a o mesma álcool, coisa. sempre a mesma coisa. E era uma sala com mais de 20 homens e só 2 tiveram a capacidade de mostrar a cara e falar o que estava acontecendo. O resto, ninguém quis exibir, ninguém quis falar. Aí eu pensei, é homem, tipo, no documento, ali no documento. Na hora de falar que é homem, mas na hora de mostrar que é homem, não mostra. Então, quando eu falei do feminicídio, é uma coisa particular minha que eu jamais vou defender. Por dinheiro nenhum, pode me oferecer o dinheiro que for. Feminicídio, estuprador, não tem, comigo não tem vez. Pedófilo, né? Também, essa é uma coisa que não tem vez. Um dia eu espero que o Brasil tenha condições, porque o Brasil não tem hoje, a preparação para ter a castração química. Eu espero que um dia nós também tenhamos prisão perpétua. O Brasil hoje não tem condições para isso. O nosso sistema carcerário é totalmente lotado, pesado. Até meu tema de TCC é bem polêmico na realidade, né? Mas como era direito penal e tudo mais, uma coisa que eu gosto, eu fui lá e fiz assim, sistema carcerário no Brasil, como amenizar o cárcere. Foi muito polêmico, foi muito julgada por isso, mas é assim, a pessoa cometeu o crime, foi condenada, vai lá pagar seu crime. Tem pessoas que realmente não querem mais, nunca mais cometer aquilo na vida. Tem pessoas. Mas tem muitas pessoas que não querem saber de nada disso. Mas então vamos tentar amenizar o cárcere. Como amenizar? Com estudo, com literatura, com música, seja lá com trabalho, que até a lei de execução penal, está tudo isso na lei de execução penal, mas não funciona na prática. Não tem trabalho. Vamos citar, por exemplo, Richthofen, Elisa Matsunaga. Elas foram lá, leram os livros lá, burlaram os psicólogos, os que faziam teste criminológico. Pronto, estão soltas, está tudo certo. Entendo que a pessoa pagou aquele X, tem o direito de sair, mas até vou citar um caso, não sei se você conhece, como você é de Araucária, talvez conheça o Bandido da Luz Vermelha. Uhum. Conheço Então, muito. ele era daqui de Curitiba, né? Ficou lá, sei lá quantos anos preso, que antigamente o máximo era 30 anos, hoje a lei penal ela passou para 40 anos o máximo. Mesmo assim não alivia muita coisa, porque paga lá o X terço que tem que pagar e sai e não adianta nada. Quando ele saiu, ele era um psicopata. Só que ele nunca foi tratado como um psicopata. Como psicopata. Ele nunca foi tratado. E o que aconteceu? Ele saiu e foi fazer a mesma coisa. Tanto que ele foi morto por um marido, acho, de uma das vítimas que ele tentou abusar ou matar. Outra coisa preocupante é o maníaco do parque lá de São Paulo. Ele nunca foi tratado no presídio, nunca. Nunca trataram ele como um psicopata, um serial killer. Ele está para sair agora, esse ano, março ou abril. Você imagina o que vai acontecer quando pessoas desse tipo, não as que eu luto para que tenham, sim, o cárcere amenizado. Mas veja bem, um cara que não foi tratado, o Estado foi relapso, não tratou como um serial killer, não tratou como um psicopata. Ele vai sair. Os promotores estão fazendo de tudo para que ele não saia. Mas ele vai sair, porque é um direito dele sair. O que ele vai fazer no primeiro dia? Ele não vai esperar nem 2 dias. Ele vai estar em algum lugar, ele simplesmente vai arrumar um jeito, ele vai pegar a primeira mulher que ele vê na frente e ele vai matar a mulher. É isso que ele vai fazer. Infelizmente, é isso que acontece. Então, o sistema carcerário
precisa ser mudado, a justiça precisa ser mudada, o Código Penal precisa ser totalmente revisado, que é de 1940, imagine, a gente tem leis novas, como a lei do feminicídio, outras leis importantes que foram sendo atualizadas, mas o código em si não foi. Então, tem que ter mais rigor para a gente poder, para as mulheres sobreviverem nesse país. Para as crianças terem o direito de não querer estar com aquele genitor ou aquela genitora que abusou deles, que maltratou, que fez tortura. Então, são coisas que precisam ser, sim, mudadas. Estão sendo mudadas aos poucos, mas falta muita militância ainda, falta muito. E quanto aos pais solos, que é uma coisa que eu admiro profundamente, profundamente. Eu admiro, sim, de um jeito muito grande. Porque dali vem amor, vem escuta, vem... A pessoa tem que trabalhar muito, tem que cuidar, tem que proteger, tem que amar, tem que tratar dos traumas, por que a mãe não quis aquela criança, ou por que ela foi embora. Então, é bem difícil. O abandono afetivo é uma coisa muito séria. E o pai solo tem uma importância muito grande na sociedade e deveria ser muito mais difundido, inclusive. Até estou pensando em umas crônicas, porque eu conheço alguns pais solo, e nas futuras crônicas que eu vou escrever e nos artigos científicos, eu pretendo ter assim um capítulo para pai solo. Porque da mesma maneira que as mulheres lutam muito, tem muito pai que luta muito, que batalha muito. E eu admiro você pelo compartilhar a tua história, que você é um pai solo, já ganhou minha admiração de graça. E é uma coisa assim, eu faço parte de um número grande de pessoas assim que cuida, ama, educa e tenta passar por cima de todas as dificuldades. Sim. Porque eu sou uma pessoa que como eu tinha te mandado mensagem da última vez, eu sofro de depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho crise de ansiedade, tenho transtorno bipolar, faço tratamento, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, nenhum. Mas graças ao programa, graças a conversar com pessoas, eu não trato o programa como se fosse uma entrevista, como eu te disse anteriormente, eu trato o programa como uma conversa aberta entre duas pessoas adultas, que dividem suas vidas, que dividem seus laços afetivos, que dividem suas conquistas, que divide a vida em si. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade grande, algumas vezes com situações polêmicas, com leis que, infelizmente, algumas leis elas só estão escritas no papel, mas não são executadas no âmbito do dia a dia das pessoas. Mas eu acredito ainda que pode mudar, sabe? Não é questão apenas de você saber votar nas próximas eleições, não é questão disso. É questão é questão aqui, vem daqui, vem de dentro, vem do eu, de você acreditar, lutar, batalhar, fazer o teu, como eu costumo dizer, o teu feijãozinho com arroz todos os dias, que eu não falo apenas do feijão com arroz comida, mas eu falo do feijão com arroz leitura, conhecimento, sabe? União em si. Isso que eu busco e passo para as pessoas que vêm aqui no programa todas as sextas-feiras agora. Ele está vindo todas as sextas-feiras nesse horário. Então, uma coisa assim que eu tenho tentado passar para as pessoas que assistem o programa. Isso é uma conquista para mim, sabe? De ver que pessoas assistem, depois vêm falar, nossa, Sérgio, eu assisti teu programa estava muito bom, o assunto, gostei da convidada que participou do programa, ela era muito assim, ela tinha um conhecimento enorme, o que ela passou foi muito bom. Só de ouvir isso, já me dá vontade de buscar, assim, trazer mais pessoas, assim, e ter essa conversa, assim, todas as sextas-feiras.
Eu acho bem bacana, assim, ter pessoas como você que tem um espaço, porque só o fato de conversar, é por isso que eu digo a arte da escuta na psicanálise. Se você tem alguém para te ouvir, a pessoa não precisa falar nada, às vezes, ela só te ouvir. Isso é uma parte de cura enorme, por isso que eu te digo, tanto para depressão, tanto para pânico, tanto quanto a bipolaridade um pouquinho mais, vai para alguns braços de divergência ali que precisam ter um pouco mais de cuidado também, mas a ansiedade é um mal do século muito grande. Até eu estava vendo essa semana, vai ter está uma vacina sendo estudada, ela já está sendo aplicada em animais. Então, presumo que, como demora as coisas, leve, sei lá, 10 anos para chegar até a gente, né? Eu, como uma ansiosa. Mas eu espero, assim, eu fico muito feliz que tenha pessoas que invistam, que coloquem dinheiro na mão de cientistas, que busquem amenizar esse trauma, essa dor, porque a dor da alma é uma coisa tão diferente, não tem como você explicar para quem não sente, para quem nunca sentiu. É como eu costumo dizer, eu espero que você nunca tenha depressão, TAG, pânico. Eu espero que nunca tenha, porque você não consegue explicar, às vezes você não quer falar, você só quer um colo, você só quer alguém que te escute, ou troque experiência com você. E quando você troca experiência com alguém, você sai dali, nossa, vale mais que um ano de faculdade, vale muito mais. Às vezes vale uma vida inteira. Então, eu acredito muito na arte da escuta, e até te ofereço, se você quiser fazer terapia comigo, é supervisionada, porque eu sou estudante. É isso que eu busco agora para sobreviver, viver disso no momento, até eu passar na UB e ter uma oportunidade que não seja etarista nem generalista, que veja o meu conhecimento e não a minha idade, se eu sou mulher ou não. A outra coisa que eu ia falar para você do sistema carcerário é que não sei se você já chegou a ver alguma matéria. O que acontece no sistema carcerário? A maioria quem são? Negros, periféricos e companheiros de traficantes. Os presídios estão entupidos de negros, periféricos e companheiros de traficantes. É muito, né? É demais, é gritante o que acontece. Se você sai na rua hoje, se você é preto, eu sou uma defensora de negro, sim, sou muito forte. Até tem gente que fala, eu não sei por que você... Pessoas negras me falaram isso. Não sei por que você defende se você não está na pele. E eu falei, olha, tem coisas que não precisa estar na pele para você saber, tendo conhecimento, sabendo como foi o apartheid, como Nelson Mandela lutou, Michael X, Martin Luther King. Meu Deus, aquela época da Ku Klux Klan, o que era aquilo? Não tem, eu falo, o mundo inteiro deveria ser de negros e indígenas, não de nós brancos. Eu falo isso sempre, porque quando se fala de cotas e tudo mais, que tem que reinserir, não é só isso, é preciso muita coisa. O racismo no sul do país, você sabe que é latente, é uma vergonha, entendeu? Eu fico cada vez mais de cara quando eu vejo uma reportagem, quando eu vejo as estatísticas. Eu acho, sim, a mulher negra, o homem negro, o da periferia, que eu sou periférica, tem sim que ter mais chances, tem sim que ter cota, tem sim que ir lá e conseguir dar o seu melhor e mostrar, porque infelizmente a gente precisa mostrar. A gente não tem quem fale, olha, eu te dou uma oportunidade,
e você me mostre se você consegue. Não, nem eu sendo branca, do olho claro, não. A gente está numa sociedade totalmente machista, que mata a mulher, que mata a criança, que exclui o negro, que exclui o idoso. Então a gente tem que mudar essa cultura. E se cada um fizer a sua parte, se cada um lutar um pouquinho, não tente mudar o mundo, tente mudar ao entorno de você. Você mudando ali, colocando na cabeça dos seus filhos, dos seus netos, que matar mulher é errado, que ofender negro é errado, chamar um senhor de velho é errado, ajudar uma pessoa que está caída ali na rua é o correto. Assim, eu acho que a gente consegue mudar sim. Tem uma última pergunta para fazer para você antes da gente encerrar. Célia, o que é a vida? A vida para mim, principalmente hoje, o dia de hoje. Hoje eu voltei, hoje é um marco especial. Você apareceu na minha vida para ser uma pessoa especial. Hoje eu digo que eu voltei para mim. A vida é a coisa que eu mais quero. Eu quero o pôr do sol, eu quero o nascer do sol, eu quero respirar, eu quero conversar, eu quero escrever muito, eu quero ajudar muito, eu quero acolher. Vida é isso para mim. Eu amo a vida. Hoje eu amo a vida. Nesse dia de hoje. Não vou falar dos passados de ontem para trás. Gente, tá chegando ao fim mais um programa. Eu agradeço muito a presença da Célia, veio aqui, contou bastante coisa, tivemos uma conversa legal. Ela estava falando que ela estava com vergonha, porque ela estava com medo, porque ela nunca tinha feito uma entrevista, era a primeira entrevista dela na vida dela. E foi super tranquilo, foi super legal. Foi super tranquilo, muito calma, muito de boa. E até abro as portas para você voltar mais vezes quando você quiser. Pode me chamar toda semana se quiser, que eu tô aí. Você será sempre bem-vinda de novo. E gostaria que você fizesse as suas considerações finais antes da gente poder terminar o programa. Eu faço sim. Então, eu quero agradecer muito a você, Sérgio. Agradecer ao programa, a quem criou a rádio, o programa, que dá esse espaço para vários. Eu sei que são temas livres, mas eu acho que o tema de hoje é um tema muito importante, de vários ângulos. E agradeço a Luciana Malon, que é uma pessoa maravilhosa, que eu ainda pretendo ajudá-la muito, em muitos aspectos. Quem precisa de ajuda hoje sou eu, mas eu pretendo ajudá-la muito. Pretendo ajudar você também, se você me permitir ajudar. Que, aliás, você me ajudou mais hoje do que eu posso te ajudar. E eu agradeço esse espaço, o dom de você escutar e de você compartilhar a sua vida comigo também, que eu vou carregar para sempre. E sim, aceito ser convidada, ser uma honra enorme. Hoje é um marco na minha história, eu vou marcar esse dia eternamente. E que as pessoas façam terapia, se cuidem, se protejam, estudem, não importa quantos anos tem, não importa o que aconteceu, vá lá e faça o que te faz feliz. Obrigado, Célia, de coração. Gente, obrigado por todos que assistiram esse programa. Lembrando, esse programa ele vai ser compartilhado no Facebook também. Então, vão lá no Facebook, assistam depois desse programa, compartilhem, que isso vai ajudar bastante, não só a mim, mas o programa Alta Frequência Rádio Amor e Vida. Espero ver vocês na próxima sexta-feira. Um abraço a todos. Um abraço. Espero estar aqui no próximo programa Alta Frequência, se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele adquirir. Um abraço. Sim, um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos.